hoje nós vamos assistir a palestra do doutor. Eu acho melhor você ficar lá. Acho que depois a gente. Caros amigos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria, mais uma vez, verdadeira, de estarmos nessa casa. A gente fica muito feliz quando recebe o convite de aqui estar. Já começamos a reconhecer algumas pessoas aqui das últimas vezes e ficamos felizes por essa casa estar sempre cheia. Significa que o trabalho está sendo realizado, que as portas estão abertas, que as pessoas aqui vêm e que têm encontrado aquilo que vêm buscar. Isso é um sinal. Como foi dito no Evangelho hoje, pelos frutos se conhece a árvore. E Jesus, há 2000 anos atrás, veio e passou pela terra, mostrando um caminho. Ele veio nos ensinar aquilo que para nós seria o futuro, aonde nós iremos chegar. Jesus, quando veio à terra para nos ensinar, olhando para cada um de nós, não por aquilo que nós éramos naquela época, mas ele enxergava em nós aquilo que nós nos tornaríamos, pois ali já éramos filhos de Deus, e aqueles espíritos que nós nos tornaríamos com o passar dos tempos. E Jesus falava por parábolas. E por que ele falava por parábolas? Pois ali ele conseguia atender a todos que ali estavam com ele. E aquele conhecimento que transcende o tempo, transcende a nossa encarnação, transcende a nossa idade espiritual, transcende os mundos. Esse espírito crístico, o mais avançado que a Terra já conheceu, permanece conosco até hoje. Se hoje nós temos um entendimento e uma visão da parábola de Jesus, daqui a muitos anos já teremos outro entendimento. Vamos avançar cada vez mais, vamos nos tornar cada vez melhores, cada vez mais bons, se assim pode falar, cada vez mais perfeitos, buscando a perfeição, aquela perfeição que o Pai nos prometeu, pois somos obras dele, obra do Pai. E dentre tantas parábolas que Jesus trouxe para nós pensamos em duas, as duas únicas parábolas que ele explicou. A primeira delas, a do semeador, e a segunda, que a gente é de Valinhos, da figueira seca, né? Terra do figo, vamos falar da figueira seca. Brincadeira. Mas essa parábola do semeador, e todos a conhecem, mas eu vou ler um pouquinho para a gente poder relembrar. Ouçam, perdão. E Jesus, naquela manhã, saindo de casa, uma grande multidão o acompanhou. Jesus vivia ali na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, junto aos seus queridos amigos. E todo dia era uma oportunidade para que ele ensinasse. E era tanta gente presente naquela manhã, e ali na beira daquele lago, do lago de Genezaré, em Cafarnaum, que Jesus, não tendo lugar para ficar na areia, ele subiu num barquinho e se afastou um pouco. E começou a dizer daquela parábola. E ele começou assim: o semeador saiu a semear. E uma parte da semente, ele caiu à beira do caminho. E as aves do céu vieram e a recolheram. Uma outra parte caiu no solo que havia pedras, pedregoso. Aquelas sementes logo brotaram, mas o solo era pouco, era vazio.
saindo o sol, como não tinha raízes, aquelas florações feneceram, secaram. Uma outra parte das sementes caíram no solo, onde os espinhos também cresceram. E com o tempo, os espinhos cresceram e sufocaram aquelas plantinhas que nasciam. E uma outra parte ainda caiu no solo bom e frutificaram em 30, 60 e até 100% aquilo que havia sido semeado. E Jesus vem e diz: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E os discípulos, logo após isso, foram e perguntaram para Jesus: Jesus, Senhor, quem ensinar por parábolas? Jesus disse: porque eles ouvem e não ouvem, eles olham e não enxergam. Pois apenas a vós, neste momento, foi dado entender os segredos do meu Pai, que está nos céus. Mas ele foi explicando essa parábola, quem era o semeador, quem eram as sementes, quem eram os solos onde aquelas sementes caíam. Na língua hebraica, era uma língua muito pobre, no sentido de poucas palavras, e às vezes uma única palavra. Ela era usada para diversos significados. Mas uma coisa era comum entre os hebreus, na linguagem dos hebreus: tudo ali tinha um significado espiritual. O semeador, a semente, o solo, a figueira, a videira, a água viva, o poço cavado, tudo tinha um significado espiritual. E como Jesus era o profeta, aquele que veio trazer a libertação para o povo, para que ele se mostrasse à humanidade, ele vinha e dava cumprimento às profecias. Então, cada parábola de Jesus, cada ensino de Jesus, cada atitude dele, ali estava de acordo com alguma profecia de alguns dos profetas. Então, tudo tinha um sentido espiritual. E assim, todas aquelas pessoas, ou muitas delas, começaram a reconhecer em Jesus o Messias, aquele que viria libertar o povo. Bem, meus irmãos, então Jesus foi e explicou que o semeador é Deus. Deus é o grande semeador. As sementes são as palavras que Deus, através dos profetas, de Jesus, de todos aqueles que vieram à terra e vieram proclamar a sua lei, vieram trazer o conhecimento da lei divina. Essas são as sementes. E o solo? Aquele solo onde, ali à beira do caminho, que as sementes caíram e os pássaros vieram e a comeram. São aquelas pessoas, dizia Jesus, que ouviam os ensinamentos, mas pouca importância davam. Não lhes tocava o coração. Resumindo, entrava no ouvido, saía por outro, pois o coração ainda estava endurecido para os conhecimentos espirituais. E aquele solo que as sementes caíram onde havia pedras, ele era um solo fértil, mas era rasinho, havia pouca terra. Jesus explicava que eram aquelas pessoas que ouviam a palavra e no seu entusiasmo, quando começavam a colocar em prática aqueles ensinamentos e quando viam as dificuldades que apresentavam cada vez que nós vamos testemunhar e ver a palavra e a lei divina, e diante dessas dificuldades desistiam do caminho. Aquele solo espinhoso, onde no dia a dia, nos afazeres domésticos, nos afazeres da nossa vida comezinha, da nossa profissão, dentro da nossa família, nas dificuldades encontradas, como dizem os espíritos, ou materialismo. Nós, conhecendo as verdades espirituais, tendo informação dessas leis espirituais, e na nossa convivência do dia a dia, o materialismo muitas vezes sufoca as nossas melhores intenções. Vou no trabalho do centro ou vou atender alguém da família? Vou trabalhar ou vou fazer algo diferente que eu possa ir no meu grupo espírita? Faço aqui um testemunho de uma vida digna e correta ou faço algo escondido que ninguém está vendo?
o materialismo, que é o grande obstáculo que todos nós, aqui encarnados, estamos vivendo no momento. E muitas vezes, diante do materialismo, nós não conseguimos testemunhar as leis divinas. Mas existe ainda aquele solo bom, aquele que frutifica 30%, 60% e até 100%. O que significa isso? Senão a idade moral de cada espírito encarnado aqui na Terra. Cada um vai florescer no seu tempo, cada um vai florescer de acordo com a sua capacidade. Não tem nada errado. Aquele que ainda recebeu a semente lá no começo e não deu ouvidos, vai chegar um momento onde aquelas palavras vão entrar dentro dele também, e ele vai conseguir produzir. E está tudo certo. Não existe condenação, não existe um pecado eterno, vamos chamar assim. Estamos aqui em aprendizado, e com as nossas reencarnações, com tudo preparado por Jesus, por Deus, através das leis divinas, nós vamos encontrando o caminho de superação e vamos frutificando. A grande pergunta desta parábola, meus irmãos, pois se o semeador é Deus, as sementes são as palavras e o solo é o nosso coração, a parte que nos cabe, como está o nosso coração nesse instante? Como estamos ouvindo as palavras divinas e o quanto de atenção estamos dando a elas? O que temos conseguido colocar em prática? Quais têm sido as nossas lutas diante da vida cotidiana que levamos? Todos nós aqui, na família, no trabalho, dentro do movimento espírita, como está o solo do nosso coração? Essa é a pergunta. Para que encontremos a condenação, nada disso, pois a gente só consegue transformar algo quando entramos em contato com a nossa verdade. Em que ponto que eu estou? Como está o meu coração? É aquele coraçãozinho peludinho, só nasce uns pelinhos de vez em quando? Está dando só uma tiriricazinha e já morre? Como é que está o nosso coração? Ou já está conseguindo dar um pezinho de jiló, um pezinho de limão? Como é que está o nosso coração? Como está o nosso coração? Mas uma coisa interessante que essa parábola traz é que, de que forma nós vamos frutificar? De que forma o nosso solo, o solo do nosso coração, vai frutificar a palavra divina? De que forma? Olha, então nós também somos semeadores. Nós também somos semeadores. E nós temos que sair a semear. A sair a semear. E o que significa sair a semear? Se nós seremos os agricultores divinos, aqueles instrumentos de Deus, onde através das nossas ações nós vamos aprimorando o nosso espírito, de que forma agir no mundo, de que forma cultivar em nosso coração as virtudes divinas. E ele dá uma ação aqui, olha, o semeador saiu a semear, ou seja, precisa de uma ação. Alguém tem que sair e semear. Alguém tem que fazer, todo mundo tem que fazer a sua parte. Pois foi lido no Evangelho hoje: pelos frutos se conhece a árvore. Por aquilo que a gente colhe, a gente vai entender o que plantou. Não é assim? Pelo que colhemos, a gente vai entender o que nós plantamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, no item 3, se eu não me falha a memória, ali os Espíritos vão dizendo as características do homem de bem. Homem de bem no sentido do espírito humano encarnado, entre homens e mulheres. E de que forma são as características deste homem do bem? Ele já vive com a lei de amor, de justiça e de caridade em seu coração? Vive de acordo com essa lei? Tem fé no futuro? Tem fé em Deus? Ele tem a justiça, tem o amor no seu coração? Ele olha para as suas imperfeições toda noite. Ô Senhor, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Olha para as suas imperfeições e procura empreender esforços em melhorar. Olha, hoje eu só dei 3 caneladas, amanhã sim, o meu objetivo é dar só 2. A gente tem se esforçado com isso, pois ainda não existe perfeição, dizem os Espíritos. Mas o que conta é o nosso esforço.
o que eles dizem, boa vontade, mas na verdade existe só uma vontade, é a vontade da ação, aquela onde nós, olhando ao nosso redor, buscando a nossa melhora íntima, vamos rogando a Deus as possibilidades de melhorarmos. E tudo isso para quê, irmãos? Para sairmos da nossa prisão. Pois nós vemos muitas pessoas, às vezes têm tantas coisas, pessoas que não têm problema com bens, mas são pessoas às vezes tristes, pessoas com tantas dificuldades, aquelas que parecem que encontram tantas dificuldades em suas vidas, que se esquecem de olhar, presas ainda ao materialismo, se esquecem de olhar para as boas coisas, para as boas sementes que Deus colocou no nosso caminho. É até as 8, até que horas que é? 8h20. 8h20? Então tá bom, vai dar tempo. E o semear, o que é que nós estamos semeando? Né? De que forma eu estou olhando para a minha vida? De que forma estamos olhando para a nossa vida e estamos semeando? Pois a gente vem aqui no centro, a gente, na nossa vida de relação, na nossa comunidade, a gente vai se alimentando de algumas coisas, algumas informações, algumas notícias, e de que forma isso adentra o meu coração, e de que forma eu também vou multiplicando. Nós somos aqueles otimistas, que acorda de manhã e agradece a Deus pela vida, pelo dia maravilhoso que nasceu, pelo nosso cafezinho com leite, por aquele pãozinho, aquela barulheira na nossa casa. A gente agradece tudo isso, a gente agradece aquele galo do vizinho que começa a tocar às 3 da manhã, a gente fala, muito obrigado, esse galinho que faz, cantando, está fazendo com que eu acorde mais cedo, bem-humorado, e a gente sai de casa, na nossa condução, otimista, viramos a primeira rua, alguém entra na nossa frente, a gente freia bruscamente e fala, obrigado Senhor, por esse irmão que passou, pois ele, agindo desta forma, ele está fazendo com que eu seja um melhor motorista. A gente fala isso, né? Todo mundo fala, a gente fala isso, E aí a gente chega no trabalho, Está todo mundo reunido ali tomando um cafezinho, a gente chega, a gente vai falar alguma coisa e vai todo mundo embora. E aí a gente descobre que a confraternização da empresa foi semana passada e ninguém lembrou de avisar a gente. Aí no amigo secreto não colocaram o nosso nome. No grupo de família, sem querer, bloquearam o nosso telefone. Não é? E a gente começa a ver e fala, meu Deus, que colheita é essa? Que colheita é essa? Como diz aquela menina, que show da Xuxa é esse? Que colheita é essa? Não mereço nada disso. E a gente começa a reclamar. Fala, o que é isso que eu estou colhendo? Deus, por que tanta maldade? E a gente começa a pensar, o que eu estou colocando no coração das pessoas? O que será que nós estamos colocando? Porque, pensa bem, vamos aqui combinar entre a gente. Todos nós, na nossa essência, somos bons. Acordamos de manhã, apesar de todas as dificuldades. Ninguém sai de casa que, assim, hoje eu quero arrumar uma encrenca. Ninguém faz isso. Todo mundo sai pedindo a Deus um dia bom de trabalho, que a gente tenha saúde, que a gente encontre pessoas boas, todos nós, que a gente possa sair, ter o nosso dia, retornar ao nosso lar, encontrar todos bem. É isso a nossa intenção. Nós temos isso no nosso coração, mas nem sempre nós conseguimos, não é verdade? A gente vai com aquela intenção de dar um abraço e sem querer acaba dando uma canelada. E a gente começa fica triste às vezes com a gente mesmo. Eu nunca acerto, eu só dou coisa errada, só dou bola fora, não acerto nada. E isso muitas vezes vai nos entristecendo. É verdade. Não quero mais saber desse negócio de família, não vou mais entrar em amigo secreto, não vou mais querer conversar com ninguém, todo conselho que eu dou ninguém ouve, acham que eu sou metido. Enfim, a gente começa a se entristecer conosco mesmo. Tem uma história, que eu adoro contar a história, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, de um livro chamado Jesus no Lar. No item 41, que era assim, esse livro, não sei se vocês conhecem, são histórias que Jesus contava ali junto aos seus discípulos.
e que o Espírito Neio Lúcio trouxe para nós. Essa lição chama-se o incentivo santo. E aí na casa de Simão Pedro, à noite, todo mundo se reunia, né? Os discípulos para conversar com Jesus. E aí os discípulos ali, imagine, né? Imagine todos ali os discípulos, né? Com Jesus. Jesus do nada vai lá e cura um cego. O cara que não conseguia andar, Jesus vai lá e faz ele andar. E a gente vai fazer alguma coisa e não consegue. A gente vai vendo que, puxa vida, o mestre consegue e eu não. Não tem problema, mas isso vai entristecendo a gente. Eu quero ter uma palavra boa, quando eu ver, eu deixo a pessoa triste. E isso de fato entristecia os discípulos. E Tadeu, certa noite, dentre lá os mais entusiasmados, começa a falar e reclamar: eu não faço nada certo, nossa, eu acho tão bonito as palavras de Jesus, eu penso que a boa nova é o futuro da humanidade, mas eu não consigo, eu vou falar com alguém, eu grito, ainda tenho inveja, ainda tenho orgulho, ainda sou agressivo, ainda sou vaidoso, eu quero desistir de tudo isso. E aí todos falam: é verdade, Tadeu, eu também, o outro também, eu briguei lá no mercado de peixe, todo mundo falando das situações do dia a dia. E Jesus, ouvindo ali os discípulos reclamarem, ele olhou para todo mundo e todo mundo esperando Jesus contar alguma coisa. E aí Jesus vem e conta uma história. E Jesus começa assim: num tempo distante, um aprendiz da palavra divina, um profeta, que sob a inspiração de Deus, tinha sempre uma palavra confortadora, que sempre trazia as verdades espirituais. E em sua profissão, como profissão, ele era mercador de remédios. Ele fazia o transporte da cidade para o campo, de pomadas, ungüentos, xaropes, e ele levava esses medicamentos àquelas pessoas nas aldeias. E para fazer esse trabalho, ele tinha um jumentinho, teimoso, caprichoso, pensa num jumentinho enjoado, que para levar ele tinha que puxar, e às vezes ele enroscava, e ele puxava, mas esse discípulo, enquanto estava nesse esforço para tentar levar os medicamentos, ele ficava pensando nos seus defeitos, pensava: poxa, como eu posso querer falar do amor de Deus, falar da lei de Deus, eu sou tão pecador, faço tanta coisa errada, hoje estou aqui falando uma coisa boa, daqui a 5 minutos estou agredindo alguém, como pode isso? E ele pensando nisso, puxando o jumentinho não ia, ele falou: quer saber, eu não vou falar mais nada, eu só vou trabalhar, vou lá, vou pegar o remédio aqui, vou entregar o remédio ali e pronto. Ele falou: não vou falar, não sou digno de falar, de levar a palavra de Deus mais, não sou digno. E dentro desse propósito, continuou tocando a sua vida. Ia de uma cidade a outra, levando os remédios, ele entregava os remédios e mudo, não falava nada. Pessoal, meus amigos, né? Ele dava o remedinho e... não, mas é que... não falava mais. Mas essa situação incomodava. Imagina, né? Alguém inspirado, médio normalmente é tudo meio doido, né? Os espíritos ficam ali falando na cabeça dele: fala para ele, né? Aquilo foi atormentando ele, e uma noite ele não aguentou mais. Senhor, me orienta, eu não aguento mais isso, o que eu faço? Eu falo, não falo, eu não me sinto digno, eu sou indigno de ser um trabalhador da sua seara, sou uma pessoa pecadora, como é que eu posso querer levar a tua palavra? E chorando, fez uma prece e foi dormir. E aí ele dormiu, e sonhando, se viu fora do corpo físico, numa pradaria linda, verdejante, e montado no seu jumentinho. E aquele jumentinho ia ainda com aquela dificuldade, cheio de remédio. E nisso chega um anjo do Senhor, o saúda: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Oh, meu amigo, e esse jumentinho aí? Pois é, está aí, né? Nossa, quantos coices ele já deu hoje? Não sei, um monte. E quantas vezes ele mordeu alguém hoje? Não, nem sei quantas vezes. E quanta sujeira ele fez?
o discípulo começou a se pensar assim, não sabia o que falar, nem sabia. Quantas vezes ele empacou, você teve que puxar ele. Nada, ele não sabia o que responder. No entanto, o anjo veio e disse assim: no entanto, meu irmão, esse jumentinho é um trabalhador valoroso do Senhor. Pois, sem ele, como poderias tu levar os medicamentos a todas essas pessoas? Como poderias tu levar a alegria, a esperança, a cura para essas pessoas sem esse jumentinho? E assim somos nós, meus irmãos. Todos nós somos imperfeitos, diria o anjo aí. Mas no trabalho, quando trabalhamos no bem, os anjos do Senhor, foi dizendo ele, localizam aquele trabalhador mais facilmente e vão inspirando a sua transformação. Meu irmão, não desista a conta de ser esse jumentinho teimoso. Prossiga no seu trabalho de levar a palavra de Deus. E o discípulo no dia seguinte acordou feliz, né? E voltou ao trabalho. E aí Jesus rematou essa história dizendo assim: o trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Por meio dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Quem de nós, né, sem nenhuma analogia, nos identificamos com esse animalzinho? Né? Às vezes a gente tem vontade de dar um couro, se dá umas mordidas. A gente empaca na vida, não quer fazer mais nada. Quem de nós, quando pisam no nosso carro, quando dizem algo que a gente não quer, a gente pensa em desistir de tudo? Mas, no entanto, não estamos aqui para nos aprimorar. Não estamos aqui para colocar em prática as verdades divinas, essas sementes maravilhosas que Deus colocou no nosso coração. E se a gente fosse pensar assim, né? Deus é o semeador. Sabe que Deus é um semeador distraído, né? O saco de semente está furado, que ele foi andando assim, caiu semente na beira do caminho, caiu no meio das pedras, não é? Ou será que Deus é aquele que semeia abundantemente e de forma igual sobre todos os seus filhos? Hoje o sol, durante todo esse dia, recaiu só sobre os bons ou sobre os bons e os maus? A chuva de ontem molhou os bons ou os bons e os maus? E assim tem sido Deus na nossa vida, que tem semeado abundantemente em todos os acontecimentos do nosso dia. Em todos eles, meus irmãos, Deus coloca uma oportunidade de nós crescermos, de nós colocarmos em prática todo o amor que já existe em nosso coração. No fundo, nós somos um jumentinho amoroso, mas ainda nós vemos as coisas ainda, mas tudo bem. Com o tempo, isso vai se transformar. Pois com o tempo, as sementes vão germinar e vão dar frutos. Hoje é um pezinho de jiló, amanhã já é um pezinho de laranja. E aquela semente, pensa assim, se a gente pegar uma laranja, cortar ela no meio, a gente consegue contar quantas sementes tem? Consegue, né? Dá um trabalho, passa na peneira, 1, 2, 3, 4, 5, 10 sementes. Uma laranja tem 10 sementes. Mas a gente consegue olhar para uma semente e ver quantas laranjas tem? Alguém consegue? Mas Deus consegue ver isso em nós. Deus consegue ver quantos frutos nós vamos dar. Por isso que Ele semeia abundantemente sobre cada um de nós, porque Ele confia na sua obra, e nós somos obra de Deus. Se nós somos obras de Deus, nós vamos frutificar, meus amigos, ou 30, ou 60, ou 100, quando? Não sei, vai depender de cada um de nós. Cada um de nós, ao empreendermos o nosso esforço, a nossa vontade, em começar a praticar ali, pertinho, no dia a dia, com aquelas pessoas que convivem conosco. O cunhado faz parte, né? O corintiano que mora do lado, já que eles são lá, estão tocando tudo bem, faz parte, são instrumentos da nossa perfeição, são instrumentos, precisamos olhar para isso. E brincando assim, vamos voltar, né, para alguém que passou tão pertinho da gente, que eu penso assim, que próximo de nós existem anjos encarnados ainda,
mas teve um que passou tão perto de nós, tão humilde, Francisco Cândido Xavier. Teve uma vida tão difícil, não é? A gente sabe a história dele, com 5 anos ficou órfão, tantas coisas, dificuldades em sua vida, né? E ainda para ajudar ele conversava com os espíritos, imagina, né? Via, conversava, imagina como é que seria isso. E olha o que ele fez com tudo isso. Ele poderia se tornar, sei lá, qualquer coisa. Se tornou um homem de bem. Cada sementinha dele, aqueles livros que ele foi depositando no coração de cada um de nós. Quantas pessoas, né, mudaram a sua trajetória ao ler um Paulo Estevão, um livro Nosso Lar, com as obras de André Luiz. Quantas pessoas tiveram seus destinos transformados. Cada livro daquele se transformou num orfanato, se transformou num hospital, numa ajuda ao próximo, num alimento, e não só alimento material, alimento espiritual, para cada um de nós. Pois se nós vamos plantar as nossas sementes, aonde é que nós vamos colher esses frutos? Se não no coração do próximo. No coração do próximo, meus irmãos. Nós já estamos encerrando, hoje é sábado, né? Mas ontem foi a Black Friday, né? Não é isso? Então a gente combinou aqui com o pessoal, né? Que era uma parábola, mas como é Black Friday, 2 parábolas, tá? 2 parábolas pelo preço de uma só. E a parábola é a da figueira seca. Essa parábola da figueira seca. Mas antes, eu trouxe tanto papel aqui, gente. Eu trouxe tanto papel. Para a gente entender a parábola da figueira seca, a gente tem que voltar lá nos profetas. Em Oséias, que dizia assim: ó Israel, né? Encontrei-te no deserto, como aquela figueira temporã que dava frutos, como aquela videira cheia de frutos, como água no deserto. Então, Oséias trazia aquela linguagem espiritual, no sentido de que as pessoas que haviam ali nascido em Israel naquela época, que conheciam as verdades divinas através dos mandamentos da lei de Moisés, eram aquelas pessoas que estavam mais à frente do conhecimento espiritual, no sentido de ter as ferramentas. E em João também tem mais uma explicaçãozinha, no capítulo 4 de João. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhes disse: não tenho fome. Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. E eles disseram entre si: será que alguém deu alguma comida para o mestre e a gente não viu? E aí Jesus disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu tenho a vontade do Pai. Eu tenho fome de praticar e viver o amor. E era isso o que Jesus veio preparar para cada um de nós, para que nós praticássemos o amor. Então, a gente tem que olhar para a figueira seca, para aquela parábola, não só com aquilo que a gente está lendo, mas com os olhos do Espírito. Qual o espírito daquele ensinamento? E a parábola dizia assim: certa vez saíam de Betânia e ele teve fome. Saiu de Betânia e teve fome. E ali no caminho viu uma figueira, mas já não é uma figueira cheia de folhas. Mas como não era tempo de figos, foi até ela para ver se algo encontrava. Nada encontrando, disse a ela: que ninguém mais coma de ti fruto algum. No dia seguinte, aquela figueira estava seca até a raiz. Então, vamos procurar entender. Será que Deus está assim: ah, não gosto de você, seca. Você é seca. Nada disso. Qual o significado espiritual dessa parábola? Primeiro, ele teve fome, né? João já explicou, mas quem morava em Betânia? Marta, Maria e Lázaro, seus amigos. Será que Jesus e os discípulos iam sair da casa de Maria sem nada para comer? Será que Maria não ia preparar alguma coisa para ele comer? Que Marta ia deixar ele sair sem nada para comer? Não. Jesus tinha fome da palavra de Deus, da vontade de fazer o bem. E ele queria o quê? Ensinar aos seus discípulos.
E como nós somos de Valinhos, né, a gente está craque para explicar a figueira. Quando a figueira, o que a figueira dá primeiro? Folhas ou frutos? Frutos. Primeira coisa que brota são os frutinhos, depois vem as folhas. Mas aquela era uma figueira temporã, já não era mais tempo de figo, era uma figueira temporã. Jesus vem e vai explicar para nós que aquela árvore que não dá frutos vai perecer. Não é que vai secar e vai morrer, não é isso. É que tudo aquilo que não faz a vontade do Pai, que está afastado da lei divina, vai ser reconduzido para o caminho do bem novamente. Uai, nós estamos aqui reencarnados para quê? Se não para refazermos a nossa história espiritual, se não para reescrevermos a nossa história, se não para trazer para nós um novo sentido para a vida. Pois assim, mais próximos da palavra de Deus, nós vamos encontrar o caminho da frutescência. E para encerrar, meus irmãos, quero passar um pequeno filminho. Ele não tem som, é só para a gente ver, tá bom? Vamos ver se vai passar. Todo mundo tem pelo menos uma mãozinha aí, né? Pelo menos uma a gente tem, né? E se não tivesse a mão, a gente tinha os olhos, tem a boca, tem o coração. Se a gente não tem nada, a gente tem o nosso sentimento para orar. E o que vai contar são as nossas ações. Aquilo que vai no nosso coração e a gente entrega para o próximo. É isso que vai transformar o mundo. É isso que vai de fato construir o amor no planeta Terra. Não são os decretos, não são as leis, não são os políticos, somos cada um de nós, onde nós estivermos, a nossa oportunidade de semear o amor. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.